Em agosto de 2005, eu cheguei no Brasil, né, dos Estados Unidos. Eu fiquei 3 meses no Brasil. Depois eu fui para a Itália, fiquei uns dias na casa de um amigo e cheguei em Londres, dia 28 de novembro de 2005. Esse giro pela Europa, o que é que te fez escolher Londres? Qual foi a tua primeira impressão? Olha, você chegou aqui em Londres, não, é aqui que eu vou ficar. Pra ser sincero mesmo, eu nunca pensei em ficar em Londres. Londres foi um acaso. Eu tinha um amigo aqui, aliás, eu tenho esse amigo aqui ainda até hoje. Ele me disse, né, eu conheci esse amigo nos Estados Unidos. E ele disse pra mim, eu tava na Itália passeando, na casa de um outro amigo meu, e ele disse assim, vem pra Londres que você vai gostar de Londres. Não é uma América, né? Não é uma América porque a gente estava acostumado na América. Eu estava lá já há 4 anos e pouco, já fiquei na América. E eu falei, tudo bem, vou passar aí, vou conhecer. Mas o meu intuito era voltar para a América, porque até porque o meu ex-patrão, na época, estava, né, tratando do meu visto para mim voltar lá, mas não saiu. Por isso que eu fiquei em Londres. Exatamente. E qual foi a tua primeira impressão aqui durante esses dias que você ficou logo no começo? A minha primeira impressão em Londres, para ser bem sincero para você, eu achei um país muito bem organizado, um país de primeiro mundo, é claro, mas a minha primeira impressão não era que eu queria ficar. Conheci a América, eu gostaria de voltar na América. Naquela época, né? Isso estava na minha mente. Depois Só foi... por enquanto. Só por enquanto, só de passagem, né? Mas depois isso foi mudando na minha cabeça. Foi mudando porque o maior fator da mudança foi meu documento. Como eu sou cidadão europeu, na época eu optei me desenvolver profissionalmente aqui, porque aqui eu teria muito mais futuro. E não teria que brigar por uma documentação e tarará, aquele processo todo que imigrante passa, que eu estava... Já tinha direito. Exatamente, eu já estava em casa, me sentindo em casa. Então, acho que foi o que pesou eu ter ficado em Londres foi a documentação mesmo. Eu ia te perguntar sobre o choque cultural. Eu acho que você vivendo lá na América durante 4 anos, né, isso veio acontecer bem mesmo antes de você chegar em Londres. Mas quando você chegou aqui, a diferença entre Brasil, América e Londres, tu teve algum choque cultural? Olha, em relação a esses países? Eu tive o maior choque cultural meu foi na Itália. Então, a gente nem citou a Itália. Porque quando eu saí do Brasil, eu era muito jovem e eu não conhecia nada do mundo. Então, para mim, foi um choque tremendo, foi na Itália. E na Itália eu passei muitas poucas e boas. Porque eu cheguei na Itália, não conhecia ninguém, não falava italiano e cheguei sem dinheiro. Então, meu choque foi mesmo na Itália. Quando eu passei a fase da Itália, eu fiz minha documentação, eu fui fazer minha documentação na Itália depois de 2 anos, praticamente, quase 2 anos que eu estava na Itália, então eu sofri bastante lá. Mas essa fase da Itália me ensinou muito, eu cresci acho que eu cresci 20 anos em 2 anos na Itália. A Itália foi um berço para mim, apesar que eu acho maravilhoso, extremamente maravilhoso o país. Hoje não me vejo mais lá pelas condições gerais, né, política, econômica, whatever, mas não me vejo lá hoje mais. Mas se fosse para mim descansar, por exemplo, era um país... É um país maravilhoso, é um país... A cultura me agrada, desde da gastronomia, desde... A Itália eu sempre costumo dizer para todo mundo que cada esquina é uma história. É verdade. Você dobrou uma esquina, é uma nova história. Mas aqui em Londres também é desse jeito, né? Sim, aqui sim, mas eu acho que a Itália é mais bonita ainda. Vai por curiosidade, o que foi que lhe fez... que lhe deu tanto esse choque lá na Itália? Que foi que você disse? Não, eu saí de um mato, eu cresci no interior, numa cidade que todo mundo tá vendo meu acento, né, Porteira, Marmita, eu sou do interior de São Paulo. Então, aonde eu cresci bem no mato mesmo, uma cidade bem pequena. Então, quando eu cheguei, eu saí pro mundo, eu nunca sonhava em falar em outras línguas. Pois é, eu saí no mundo, fui procurar um a mais na minha vida, né? Um a mais pra mim, pro meu futuro. Então eu tive um choque, sim. Eu já achei a Itália, uau, né? Eu cheguei... Um tamanho diferente. Pelo amor de Deus, eu tomei um choque. Eu fiquei abobalhado 1 ano na Itália. Tipo assim, tudo... Se situar, né? Era tudo novidade pra mim, era tudo novo, era tudo acelerado, que nem diz o italiano, avanti, né? Era tudo bem na minha frente. Mas aí eu fiquei muito orgulhoso de mim, de eu estar lá, de eu ser o primeiro da minha família a fazer a documentação. E lá eu me profissionalizei mais na minha profissão. Porque quando eu estava no interior de São Paulo, eu trabalhei com carne, trabalhei em algumas churrascarias, mas eu não era profissional. Eu fui me profissionalizar mesmo na Itália.
por causa do serviço que era oferecido. E eu entrei numa rede que é referência, que era Porcão. Então quem não conhecia Porcão, do Ricardo Rocha. Era o dono, o meu patrão era o Ricardo Rocha, o quarto zagueiro da seleção. Então foi ali o meu professor, o cara que me ensinou tudo, chama Severino, pernambucano. Era um churrasqueiro de 23 anos de casa, pra você ter uma ideia. Então ali eu me profissionalizei, ali eu virei... Lá eu virei um profissional no Porcão. Então quer dizer, a Itália foi tudo pra mim, foi o meu pontapé. Mas lá na América você trabalhava já com a mesma profissão já? Eu saí do Porcão e eu fui para Nova York. Fui para Nova York para trabalhar na plataforma, na Times Square. Eu fui para a plataforma. Eu fiquei pouco tempo na plataforma porque quando eu estive na plataforma eu recebi uma oferta de trabalho em Phoenix, no Arizona, da Fogo e Brasa, chamava Fogo e Brasa. Eu recebi uma proposta do meu ex-patrão, chamava David Pinhas, uma pessoa formidável. Uma pessoa que foi um pai para mim, sabe? Deve ter aprendido bastante também, né? Aprendi muito, porque eu fui para lá para tomar conta da churrascaria dele e eu ensinei 22 mexicanos a trabalhar como brasileiro. Então você levou uma pitada brasileira mesmo do atendimento, fiz tudo para ele. Fiz tudo para ele. Eu fiz tudo e a churrascaria fazia mais de 2.000 pessoas por semana. E naquela a gente abriu outra. Foi esse o propósito, né? De eu ter chego em Londres e querer voltar para lá, mas não consegui. E quais foram as dificuldades que você teve quando chegou aqui? Cheguei aqui, o primeiro trabalho meu foi no Rodízio Rico e foi o grande Telmo. Telmo era o gerente em Bayswater, né? Um cara formidável, um cara muito bacana. Tanto ele como o irmão dele, né? São irmãos da Silvia. A Silvia é a dona do Rodízio Rico, ela e o Mike. Então eu fui trabalhar em Bayswater, trabalhei um tempo com eles, eu era só passador de carne. Depois eu tive um convite desse meu amigo que eu vim visitar, né? Ele tinha uma van, ele falou, eu vou te vender a van, você vai fazer mudança. Fazer os translados aí. Né? Carreto, chamava carreto, né? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer. Eu já estava cansado do restaurante. Aí você tava trabalhando lá na churrascaria, né? Na época eu tava com o Telmo, no Rodízio Rico. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar Peguei essa van, fui fazer carreto, fiquei 1 ano fazendo carreto. Aí tem uma história bonita nisso aí, nesse meio. A história bonita foi que eu não quis mais saber de van. Falei, eu vou voltar para restaurante. Mas eu morava numa casa que tinha um brasileiro também que morava lá. Ele falou assim, você não é chefe de cozinha? Você sabe cozinhar? Você sempre falou que você mexe com cozinha e tal. Eu falei, sim, sou. Falei, rapaz, eu trabalho no trem do Oriente Express e eu tá precisando de um chefe lá. Você não quer ir fazer uma entrevista? Eu falei, não é a minha praia. Eu nunca fiz esse tipo de cozinha. Ele me mostrou o cardápio e tudo. E era uma cozinha fina, né? Oriente Express. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Mais um desafio pra mim. Eu vou. Fiz o teste, passei. Trabalhei 2 anos no Oriente Express de head chef. 2 anos. Eu fiquei viajando. Eu viajava internamente, era 16 viagens por mês. Então a gente viajava todos os pontos turísticos da Inglaterra. E o trem mais famoso da Inglaterra, que é o Oriente Express, né? E aí eu fiquei 2 anos. Praticamente a borda, né? Exatamente. Eu fiquei 2 anos nisso aí e, sei lá, profissionalmente pra mim foi muito bom. Eu cresci bastante. Aprendi muito. Você me contou que conhecia esse amigo que te convidou pra cá. E como é que foram tuas amizades no começo, além dele? Assim? Olha, na verdade, esse Luiz, nós éramos 3 amigos. Era o Luiz e o Paulo Orazzi. O Paulo também tá aqui. Então veio eu e o Paulo junto, nós estávamos na casa do irmão do Paulo, em Belluno, no norte da Itália. Aí viemos visitar o Luiz. Então foi praticamente nós viemos visitar o Luiz. E eu fiquei. E você ficou. É aí que nasceu o Toro, nesse momento, essa... inclusive o nome eu devo a meu pai. Eu ia lhe perguntar, como foi que o Toro veio da onde? Na verdade ia chamar Boi Brasil. E aí rodou o nome daqui, nome dali, e fizemos uma lista, né? Mas nesse meio de tempo eu fiz uma viagem bem rápida no Brasil, né? E fui fazer um churrasco com meu pai. Tá bom, vamos fazer um churrasco, chegamos num açougue, olha lá um touro, aquele touro ali, né? Uhum. Igualzinho aquele ali. O touro tava em cima do balcão do açougue. Açougue do amigo do meu pai, né? Da inspiração. Exatamente. Eu disse pro cara, que touro bonito. Ele falou, bonito e eficiente. Eu falei, eficiente como assim? Ele falou assim, peraí, ó, esse touro mija cachaça. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, aí chamou o funcionário dele, trouxe um copinho pra mim, eu coloquei debaixo, aperta o saquinho do boi aí. Eu falei, não tô acreditando.
Aí o touro. Isso aqui foi a grande inspiração. Essa foi a grande inspiração. Tá aí o Veio nome. do pai ainda. Veio do pai. Eu falei assim, abençoado. tá aí o nome da churrascaria. Vai chamar Touro. E eu cheguei do Brasil, corri no Guilherme. Falei, Guilherme, Aquela lista lá, um monte de nome, o nome vai ser Touro. O Guilherme falou, adorei o nome. Um nome forte. Então tudo foi perfeito. Então a Touro nasceu... Exatamente, a Touro nasceu numa naturalidade tremenda. Você entende? Fluiu, sei lá, esse nome foi bem sucedido, foi bem aceito. Eu pude acompanhar, né, no começo ali do desenvolvimento de vocês, eu percebi sempre que você fazia tudo ali com muito amor, dedicação, entusiasmo, você chegava lá com, né, assim eu quero isso, muito perfeccionista. O que é que desse seu lado que você trouxe de perfeccionismo, da dedicação, o que é que você acha que influencia pro teu negócio hoje? Olha, primeiramente, por eu ser assim, é porque eu sou apaixonado no que eu faço. Eu acho que todo mundo que gosta do que faz, ele se preocupa, primeiro, na qualidade, na perfeição. Eu acho que isso é uma verdade. Isso é porque eu gosto do que eu faço. Influencia totalmente no meu business, porque isso reflete na mesa, num bom serviço, numa boa qualidade, numa boa informação para o cliente, por exemplo. O cliente chega, ele sabe já o que ele vai ter. Hoje o cliente chega na Touro, ele sabe que ele vai ter um rodízio completo de excelência brasileira. Ele não está numa churrascaria em Londres, entre aspas. Ele está numa churrascaria brasileira. Porque se você vem no Touro, principalmente, não digo na hora do almoço, porque na hora do almoço é bem reduzido. Mas todos os dias à noite no dinner, principalmente sexta, sábado e domingo, o nosso buffet é um banquete. Então a gente é voltado para o brasileiro. Inclusive, recentemente eu troquei o menu pensando no brasileiro. Eu coloquei a cerveja Antártica original, agora no Touro tem. Eu coloquei o petit gâteau, que o brasileiro gosta. Nós adicionamos o camarão no espeto. Voltando no desejo, eu coloquei o creme de papaya com cassis. Aí vai para as carnes, eu coloquei a costela no bafo, no carrinho, coloquei... Que é sucesso, é o sucesso. O camarão no espeto, eu coloquei o porco belly, que é a leitoa pururuca. Então essas coisas veio tudo para agregar. Mexi no buffet. Quer dizer, hoje a gente faz uma churrascaria brasileira. Não importa que nós estamos em Londres. Olha, para você que já conhece a Touro, já sabe da qualidade nossa, né? Venha nos prestigiar sempre. Eu agradeço muito a sua presença aqui. E para você que não conhece, venha conhecer a gente. Comida muito boa, de qualidade. Acredito que vocês não vão se arrepender.